Vamos, então, começar juntos, né? Mais uma noite de caminhada, de espiritualidade, de aprender um pouco juntos, que Deus ilumine todos nós. Quero que a nossa espiritualidade possa ser vivida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem comigo, vinde, Espírito Santo. Enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminastes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, dai-nos pelo mesmo Espírito o dom da sabedoria, e dai-nos sempre de gozar da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Se você lembra desse pequeno refrão, vamos juntos, implorando que o Espírito Santo acompanhe nossas palavras, nosso entendimento, a nossa união, esta comunhão que estabelecemos, mesmo distante, mas reunidos no nome de Jesus, que está presente então em meio de nós. Ele é a razão de tudo, é a razão pela qual estamos aqui. E vamos então cantar, pedindo o Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A nossa vida vem iluminar. O nosso encontro vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. E quero oferecer esta noite, esse nosso momento. Hoje faleceu o pai da Arlete, da liturgia, né? Todo mundo deve conhecer. Cumpriu sua missão aqui na Terra, voltou para a casa do Pai. Então vamos rezar por ele, pela sua família, pela Arlete, toda a sua família, né? Que essa viagem e essa ida do Pai para a pátria definitiva, perto de Deus, seja fonte de mais fé, apesar da dor, da saudade, da falta que vamos sentir, que essa presença dele no céu perto de Deus seja uma fonte de vida, né, por toda a família e por todos nós. Um grande abraço a você, Arlete, e a toda a sua família. Vamos lá, então, já entrar no conteúdo, lembrando alguma coisa do último encontro. Primeiro, eu gostaria de lembrar aquilo que eu disse, os mandamentos de Deus, apesar da palavra lembrar o verbo mandar, alguém que manda em nós, na nossa vida, na verdade, o mandamento de Deus, aquilo que ele nos ensina é uma revelação, né? Não é uma imposição. É a mesma coisa que de uma mãe que impõe à criança de não brincar com uma faca, porque ela vai se cortar. Então, primeira coisa que, né, não é simplesmente uma exigência divina, né? A gente peca porque realmente faz algo errado que prejudica a nossa vida, nossa paz, nossa serenidade. E Deus é aquele, então, que nos revela, né? Que nos revela aquilo que não é bom para nós. Ele que nos conhece por dentro, ele que é nosso Criador, sabe muito bem como ele nos criou, a imagem dele, portanto, tudo que Deus revela para nós, para não fazer, para tomar cuidado, é uma revelação, não é uma imposição, né? Então isso, depois também das outras coisas que falamos brevemente, é que assim, portanto, o pecado realmente é algo que nos prejudica de uma maneira e de outra, né? E pecado
é algo sempre mal. Sempre mal. É claro que na nossa tradição, na tradição da igreja, nos mandamentos que a igreja fez, não Deus, às vezes pode ter alguma coisa que o tempo já consumiu, já levou, já não existe mais. Por exemplo, né, as mulheres, até um certo tempo atrás, eram convidadas a entrar na igreja com um véu na cabeça. Né? Isso já vem de São Paulo, que achava que o cabelo solto era uma maneira de tentar seduzir, de provocar os homens, né, em relação a... Tanto que até hoje isso é presente, você deve ver que a maioria das freiras, das irmãs consagradas, elas têm um véu, elas não mostram o cabelo, sempre nessa ideia que o cabelo é algo assim que mostra beleza, sensualidade, que poderia desviar, então, a atenção para outras coisas, mas hoje não existe isso. A mulher pode entrar na igreja do jeito que quiser, né? Claro, com todo respeito a toda a situação, né, de vida, mas ela não precisa de usar véu. Então, aquilo eram tradições, tradições às vezes, né? Tem outros, né, coisas que vão parar com o tempo, mas a revelação divina, aquilo que realmente é substancial na vida, no comportamento humano, a gente tem que prestar atenção, né? E tinha, quase na parte final, vou ler novamente, quando Jesus chama atenção para uma questão, não é problema de pecar muito, de fazer uma coisa muito grave, não a gente deveria aprender a raiz daquele sentimento errado, daquela atitude errada que vai nos levar a praticar algo mal para nós e para os outros. Por exemplo, em Mateus 5, versículo de 20 a 22, se tiver uma caneta e um papel, marca, que depois vocês vão voltar a ler, espero, né? Mateus de 5 a 20, 22, Jesus diz assim, digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da gena, né? Essa palavra que já ouvimos, a gena era o lixeiro da cidade, onde se queimava o lixo. Era aquele fogo sempre aceso, porque sempre havia lixo queimando a gena, né? Então, Jesus aqui está dizendo tomar cuidado, né? Na raiz do nosso sentimento, realmente um ato de ira, palavras de ira, um sentimento que eu aceito de ira pode ser já uma maneira de matar a pessoa, a sua dignidade, de matar uma amizade, de matar até a vida, né, da comunidade. Então, para prestar muita atenção nisso, eu sempre digo, então, cuidado na raiz daquilo que você está fazendo. Por exemplo, sabemos, né, que há grandes, enormes vinganças, né, na história da humanidade, na vida das pessoas. Há muito homicídio, muito mal feito por vingança, e é uma coisa realmente pesada. Mas eu sempre digo, quanta vingança pequena a gente não pratica. Por exemplo, a pessoa, mesmo em família, né, o casal, pai e filho, ou na comunidade, né, acontece um desencontro, acontece um desentendimento, e a pessoa deixa de conversar. Que deixar de conversar é uma maneira de se vingar. Você agiu dessa forma comigo, agora eu não falo com você. Parece coisa de criança, mas a gente sabe quanto que adulto leva isso a sério. Né? Isso pode ser descarado, pode ser manifesto, e realmente a pessoa evitar, e às vezes ninguém está sabendo.
a pessoa nem está sabendo, né, que ela te atingiu com alguma coisa, com um jeito de falar, porque você não reagiu, não disse nada, mas você não gostou daquilo, passou a se afastar daquela pessoa, praticando, então, uma pequena forma de se vingar do que ela fez. E, às vezes, essa vingança é aproveitar uma terceira pessoa para falar mal dessa pessoa ou para dizer alguma coisa que ela fez, né, de errado, sempre para denegrir um pouco a imagem dela. E aí, aquela satisfação de prejudicar, de machucar. A gente tem que cuidar muito com esse tipo de coisas. Eu acho que a maioria das vinganças da nossa vida são pequenas, são simples. São pequenas atitudes, mas que na sua raiz carregam realmente a semente do mal, a semente do diabo que não deve ser praticado, que não pode ser realizado. Né? Então, cuidado, cuidado. Como disse Jesus, né? Jesus fala também de adultério, poucos versículos depois, que é Mateus, marca novamente, se quiser, 5, 27 e 28, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar, olha a tradução desse texto, lançar uma olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. E aqui, não sei se já chegaram a me perguntar isso centenas de vezes, né? Famoso, padre, mas eu pequei em pensamento, passou uma mulher na rua, fiquei olhando, ou vice-versa, né? Hoje, uma mulher que possa olhar para um homem, né? Já que estamos falando assim, né? Dessa relação que envolve a sexualidade, precisa ser muito claros, quer dizer, o problema não é que um olhar possa ter fugido, ou de eu poder admirar ter visto uma pessoa atraente na rua, e o meu olhar ter se depositado por alguns instantes. O grande problema é como que você enxerga uma mulher. Eu falei também no último encontro, né? Mas eu repetir, acho que faz. Se você enxerga, então, a mulher como pessoa, ou como ela simplesmente um corpo que pode te dar prazer. Então, a gente, além de, em lugar de viver como um todo, se para e deposita olhar sobre as partes do corpo, sobre a beleza de uma parte do corpo do outro, é quase como que a mulher fosse um objeto que a gente pudesse desfrutar, a mulher ou o homem, né? Dependendo, e também hoje tantos outros casos. Né? Então, é uma questão realmente de se educar para a gente não ver carne, simplesmente, não ver partes físicas, eróticas, e ficar erotizando as nossas relações, né? E achando que isso pode resolver alguma coisa. Eu vejo, comparo bastante alguns jornais, por exemplo, jornais esportivos, inclusive da Itália, né, Gazzetta dello Sport. Hoje é difícil que não passe um dia que eles não tenham uma matéria para mostrar a mulher de um dos jogadores de futebol, para mostrá-la claramente não muito vestida, né? Mostrar o lado B, que seria a parte de trás, e artigo desse tipo, fulano de bala mostrou sua namorada, encantou a web. Então, eu acho realmente muito... A gente entende que a questão da sexualidade, um dia poderemos falar sobre isso, não é fácil, mexe bastante com a gente, mas também uma pessoa ficar simplesmente admirando uma pessoa porque pelo seu corpo, assim, acho muito pouco, muito pequeno ficar falando das partes do corpo. Então, na verdade, Jesus está dizendo isso. Qual que é o seu olhar? Eu sempre digo, né, minha mãe é uma mulher, minha irmã é uma mulher, e tantas pessoas são mulheres. E tem que ser olhada como pessoas, né? Não podemos, isso que Jesus está dizendo.
Então, o adultério desregulado, uma vida superficial, uma vida, né, desse tipo, tem origem numa visão errada, numa visão limitada, erotizada, né, onde tudo deveria servir ao prazer sexual. Não é bem assim. Acho que ninguém gosta que sua irmã, que a sua própria esposa, seja vista assim na rua, como um corpo que anda. Essa é a raiz, né, que nos leva a fazer, que nos leva as pessoas a fazer muitos erros, né? Eu digo, e que sofrimento, né? Uma pessoa que se condicionar a isso sempre vai ver, sempre vai vir, vai encontrar na rua, no trabalho, em tantos lugares, mulher bonita. E ele fica a vida inteira babando. A vida inteira com essa atitude sempre será escravo desse sentimento errado. A gente tem que admirar, sim, toda forma de beleza, inclusive a beleza do corpo, a beleza feminina, masculina, né? Mas não deve passar isso, não pode entrar nessa loucura de achar que a nossa felicidade, a nossa realização pode vir só disso. Por isso que Jesus fala, né, que esse olhar de cobiça é exatamente isso. É olhar que vê na pessoa um objeto de prazer, né? Então, olhar a raiz, não precisa completar, né, atos de adulteria, e também acho muito importante, né? Na última, no último encontro, alguém perguntou e eu respondi rapidamente. Tem muita gente que entrou depois que comecei a falar. Eu desejo dar a todos um bem-vindo. Agora não consigo falar nome por nome, mas é um prazer todos vocês que estão aqui. O Giovanni, né, Zucolota, a Gisele, um abraço ao grande amigo César, a tuas crianças, batizei as 3, né, Gisele? Coisa boa. Então, queria dizer que alguém perguntou, mas então, padre, o egoísmo é a raiz, a origem de todos os pecados. Eu acho, primeiro, essa palavra egoísmo é muito complicada, porque ela tem um sentido muito amplo, e acho que a gente deve entender um pouco melhor os mecanismos que nos levam a entender isso. É claro que o egoísmo, então, o egoísmo é um exagero de ego, não é? É quando a pessoa se coloca no centro de tudo, é quando a pessoa julga tudo e todos a partir simplesmente do seu eu, do seu ego, né? Quando a pessoa não sabe olhar para o outro. É claro que isso é uma raiz, fonte de muitos males e de muitos pecados, né? Inclusive países que, em relação aos outros países, vivem esse egoísmo de riqueza, de poder, né? Que já causou e continua causando tantos problemas na nossa história. Quando os santos falam da raiz do pecado, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, como Santo Agostinho também, eles preferem falar do orgulho. E orgulho praticamente é um processo, né? Onde se trabalha a ideia do eu em detrimento do nós. Então, é uma maneira mesmo sistemática de promover o próprio eu, esquecendo que a razão de toda a criação, a maneira que Deus criou o homem, a mulher e o mundo, é o nós, né? Essa é a razão que passa por toda a natureza, que passa pela nossa natureza, pelo homem, pela mulher, pelas relações. Vocês imaginam que a natureza, a gente poderia fazer tantos exemplos, né? Mas, por exemplo, numa planta, todas as folhas precisam de uma certa quantia de sol para sobreviver. Nenhuma folha rouba o sol da outra. Elas conseguem ficar posicionadas nos galhos da árvore de maneira que todos recebem o que necessita. E nós, humanidade, não somos assim. Se o sol é o alimento, né? Alimento das folhas, o alimento para os seres humanos, a comida mesmo, falta de uma forma suficiente
para 2 bilhões, são 2 mil milhões de seres humanos que não se alimentam de maneira, né, suficiente. Então, os santos preferem trabalhar essa ideia de orgulho, né? Orgulho, a raiz de tudo isso, na nossa tradição judaica e cristã, né, é sempre o exemplo de Lúcifer. Lúcifer, portador de luz, o anjo mais belo, né, que segundo a tradição você não encontra isso na Bíblia. Na Bíblia encontra um versículo que eu vou ler para vocês, mas que dá sustento a essa tradição. Então o anjo que de tão belo, o portador de luz, Lúcifer, ele queria ser mais que Deus. Queria alcançar Deus e ser mais que Deus. Então, nessa tradição, nesse ato que depois foi repetido de uma maneira diferente, mas foi aquilo que está no começo da Bíblia, Adão e Eva, né, cometem o mesmo pecado de orgulho, querer alcançar o que Deus é. Então, no caso deles, o conhecimento de Deus. No caso de Lúcifer, então, ser como Deus. Ser como Deus. Tanto que, na grande batalha que surge, os anjos fiéis a Deus, né, isso a gente conta no Talmud, são escritos judaicos que não fazem parte da Bíblia. Na grande batalha para derrotar Lúcifer, quem é o anjo que o derrota? É Miguel. E o nome Miguel significa ninguém é como Deus. É exatamente ele, né, que derruba o Lúcifer desse seu projeto de ser como Deus, que é a raiz de muito mais, porque também depois a gente vive isso entre nós. Então, eu queria dar o versículo para vocês, marca de novo, profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Tá aí, ó, vou ler com calma. Aqui seria como se estivesse falando com Lúcifer, né? Como é que você, do céu, estrela da manhã, filho da luz, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor das nações? Você pensava, vou subir até o céu, vou colocar meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar-me na montanha da Assembleia, no cume da montanha celeste. Esse era o projeto de Lúcifer, né? Subirei até as alturas das nuvens e me tornarei igual ao Altíssimo. Esse era o seu projeto, né? E o profeta continua resumindo essa história, dizendo, e agora aí? Está você precipitado na mansão dos mortos, nas profundezas dos abismos, né? E temos uma tradição de um escritor espanhol que ele disse, onde relata, né, que um dos assessores, né, de Lúcifer, enquanto ele caía, perguntou para ele, mas Lúcifer, então você queria, agora está caindo praticamente no inferno, na morte, no nada, e será que valeu a pena tudo você fez? E o que você conseguiu, então? E nessa tradição, né, Lúcifer teria respondido, eu prefiro ser rei, senhor no inferno, do que escravo no céu. E essa expressão, para muitos, define isso claramente em relação a Deus, né, define a questão do nosso orgulho. Então, eu prefiro ser senhor no inferno do que servo no paraíso. Então, eu peço para você transportar imediatamente isso em tantas histórias que nós conhecemos, em tantas situações humanas, onde a pessoa, para poder continuar senhor na situação, né, que se criou, ele preferiu
o inferno da divisão, da briga, da violência, o inferno da cobiça, da inveja, mas muitas vezes nós preferimos, para não perder o nosso reinado, para não perder o senhorio naquela relação, naquele grupo de pessoas, ou mesmo com aquela pessoa individualmente, para não me sentir menor que ela, eu prefiro criar o meu inferno, onde serei senhor daquela briga, daquela divisão, daquela agressão, daquelas acusações. Pensa bem, quantas histórias nós conhecemos desse tipo. Então, esse projeto de eu, né, que vai arrebentando o nós, onde, quando nós preferimos exaltar a nossa pessoa, o nosso eu, o nosso ego, destruindo o que é família, o que é relação, o que é comunidade, o que é conjunto de paz e de harmonia, então nós estamos realmente, isso se coloca na raiz de muito dos nossos males. Tem gente que diz, mas precisa um pouco de, claro, precisa um pouco de orgulho, no sentido que a pessoa precisa se valorizar, se amar, se realizar, né? Mas nunca para destruir o nós. Então, uma pessoa é um projeto de vida profissional, está lá num grupo de pessoas, de repente ele percebe que precisa fazer algumas coisas para ele subir um pouco. Retirar os concorrentes do seu caminho. E aí a pessoa cria um inferno de uma fofoca, de uma calúnia, ou pratica inferno de uma relação por nada amistosa, vai começando a infernizar aquela pessoa com suas atitudes, com seus gestos, com suas palavras de deboche, de agressão. Isto é, vai criar o inferno para ser o senhor daquela situação. E não querer se sujeitar ao paraíso, a uma situação de harmonia, de paz, onde talvez eu não sou o primeiro, não sou o melhor, mas sou uma pessoa amada, valorizada, respeitada. Onde está escrito que precisamos ser os primeiros para ser amados? Onde está escrito que eu preciso ser o melhor, né? Então tem gente, lógico, tem esse projeto de vida na sua profissão, desde que o faça de maneira honesta e verdadeira. No esporte, muito atleta fala, eu sempre sonhei em ser o melhor, eu quero o ouro olímpico. Ele vai trabalhar anos e anos para isso, não tem nada de mal nisso. O problema é quando projetos de vida são destruidores, né? E a gente tenta, para afirmar o próprio ego, como dizia Lúcifer, preferimos ser senhores do inferno. E a gente cria esse inferno, onde somos senhores de quê? Do nada, né? Senhores do mal, senhores da violência, senhores da falta de paz, da inimizade. Que vida, que vida. Não quero, não quero. Espero que você também não queira nem um minuto da sua vida com esse inferno que tantas vezes se realiza na Terra. E a gente sabe o que é isso, né? O traficante lá de cima, a grande cabeça de um projeto de grande tráfico, realmente vira um senhor pela riqueza, pelo poder, manda matar pessoas. Ele se torna o senhor daquele inferno que criou, que se chama tráfico, onde um dia ele também será morto, né? Onde um dia também será morto. Mas, enfim. Então, é orgulho, né? Essa é a raiz de muito de nossos pecados. Se a gente pensar, como falei antes, né? Na nossa maneira de ser, né? Tudo que na minha vida quer destruir, prejudicar, machucar o outro, eu preciso parar, pensar, porque talvez não vale a pena nem dizer aquilo que você quer dizer, nem fazer o que você quer fazer, nem contar aquela mentira para prejudicar aquela pessoa. Vamos pensar bem
quando a nossa vida está praticando alguma vingança. Por que eu estou fazendo isso? Por que vou falar isso? Por que eu tenho que me aproximar de um amigo para falar mal de um terceiro amigo, dos dois, que não está nem presente? Por quê? E você sabe que uma outra raiz, né, da nossa maneira de agredir, de destruir, de a gente exagerar nesse orgulho que nos leva a querer dominar os outros, a querer sempre o primeiro, tem também o que é chamado, né, o pecado que envergonha. Não sei se você sabe, né? Não é o excesso o pecado que dá vergonha, é um pecado que dá vergonha há séculos. Se chama inveja. É o pecado envergonhado. Né? Muitos de nós declaram ter subido inveja, ser invejados por pessoas. Pouquíssimo me falaram, padre, eu sou invejoso. Né? E ser invejoso é o reconhecimento da própria fraqueza, da própria pequenez. E a gente pensa que invejar o cara do outro, a casa, isso chama cobiça. Né? Pode ser cobiça de pessoas, pode ser cobiça de coisas, de bens, de riquezas. Né? Mas, na verdade, na sua raiz, a inveja não é a cobiça. A inveja é a tristeza que eu sinto pela alegria do outro. Por isso que o pecado que envergonha. E o pecado que envergonha, Santo Agostinho já que falava isso, estamos nos primeiros séculos da igreja, né, após a vinda de Cristo. Então, a inveja é incapacidade de ver a alegria do outro, pior, sentir dor pelo sucesso alheio. Então, quem sente alegria pelo sucesso do amigo, pelo sucesso de um colega, de um parente, de um cunhado, de uma cunhada, quem sente alegria por ver o outro fazendo sucesso, tem uma alma boa, viu? Um caminho muito bom, né? Porque alguém inveja, sei lá, Napoleão, alguém inveja Pelé, alguém inveja, sei lá quem, grandes pessoas, grandes cantores. Não. A verdadeira inveja é aqui do meu lado, eu cunhado, eu irmão, eu amigo, eu colega de trabalho. E este que eu não quero ver feliz. Então, nós temos a inveja é isso, é a tristeza pela alegria do outro. Por isso chamado pecado envergonhado, e a gente às vezes se depara, percebemos que a gente não ficou muito mais feliz. Né? Se tiver 5 pessoas cantando no mesmo lugar, no festival, na mesma comunidade, elas têm que exercer para sentir a alegria do outro, que naquela ocasião cantou maravilhosamente. Elevou meu coração, bati palmas do fundo da minha alma, mesmo sendo outro cantor, mesmo me sentindo naquele momento, né, muito pequeno perante ele. A inveja, assim, que é a dor de ver o outro feliz, de ver o sucesso do outro, é o reconhecimento da própria fraqueza. Portanto, quem se deixa dominar pela inveja realmente tem uma vida sofrida, muito sofrida, tá bom? Rei Horário, como sempre, eu queria agora dizer 3, 4 coisinhas que nas confissões, quando eu falo com vocês na confissão, eu já acumulei isso na minha experiência, sabe? E tem coisas que eu gostaria de fazer algumas afirmações esclarecedoras. A primeira é essa. Quando falamos de pecado, existe uma grande diferença entre o pecado que é fruto de maldade e entre o pecado que é fruto da fraqueza. A maldade, eu sempre
digo assim, quando você tem uma maneira de falar, de agir em relação a algo, a outras pessoas, onde realmente você se deixa levar por uma opção de mal, de fazer mal, de praticar o mal. É a sua opção. Você quer machucar, você quer prejudicar, você quer ganhar, levar vantagem, você quer roubar, você quer tirar uma vantagem indevida daquela situação. O seu projeto é um projeto de mal. Você se preparou, se organizou, e você sabe que as pessoas dedicadas, entre aspas, profissionalmente ao crime, elas se engenham muito para realizar seus crimes. E nós também, no pequeno e nas pequenas coisas, mas sempre aquela raiz que é igual às grandes coisas, nós às vezes temos um projeto de mal, um projeto de praticar o mal. Então, quando o meu ato, a minha palavra, até o meu pensamento carrega maldade, que talvez é a palavra que a gente entende melhor em relação ao mal. Quando eu carrego maldade, aquele desidério de praticar o mal, desculpe, aquele desejo, desidério italiano, de praticar aquele mal, de prejudicar, querer ver uma pessoa sofrer, quando a gente, agora você vai ver, mexeu comigo? Então, quando a gente tem esse tipo de sentimento, de atitude, calma, gente, calma, dobra o joelho, reza um pouquinho, pensa. Todo mal praticado tem duas vítimas. A primeira que o pratica. A segunda, talvez, possa ser prejudicada pelo seu mal. Às vezes, não, porque seu projeto vai água abaixo. Seu projeto de mal. Mas você que preparou o projeto, que realizou aquele projeto de mal, nem que fosse chegar uma pessoa para jogar uma bordoada, uma palavra em cima dela, para, sei lá, tem coisas que carregam em si a maldade. Em relação a isso, então há uma grande diferença. O que eu digo? É uma questão de escolher. Eu não posso dizer que foi obrigado a fazer isso, que não tive como não fazer, porque aquilo assim não foi algo assim. Foi uma maldade que você planejou, organizou e executou. Então, esses realmente são nossos pecados. Define um pecado completo onde eu, né, me preparei, me organizei para cometer aquilo. Esse pecado pode ser perdoado se você arrepende. Você tem que largar a mão desse projeto de maldade. Você tem que, né, silenciar um pouquinho, voltar atrás, tomara que isso, o seu mal, a sua maldade, não prejudicou alguém, porque esse prejuízo, no caso, tem que ser curado de uma maneira ou outra. E você silenciar, Senhor, realmente eu deixei que o meu coração fosse tomado por essa maldade, por essa ira, e as razões de ser muitas, por essa inveja, e pratiquei o mal. Quando a gente faz isso, a melhor coisa é não se esconder atrás de palavras. E como a gente sempre ensina, vamos chamar, eu ensino para mim mesmo, vamos chamar o pecado pelo nome. Eu realmente soltei uma calúnia, Senhor. Uma inverdade muito feia para prejudicar a vida daquela pessoa. Senhor, eu fiz isso, estou arrependido, te peço perdão. Bom, isso é maldade, você entende que é um projeto de vida, é um projeto de algo, nem que isso dure uma semana, um mês ou uma hora. É sempre um projeto onde eu decidi de abraçar a maldade. Eu me afastei do bem, me afastei daquele que é justo, daquilo que é bom. Foi lá, voltamos àquele dia de antes. Eu decidi de criar um inferno na minha vida e na vida de alguém. E fiz essa opção. Então, a única maneira de sair dessa, realmente é voltar atrás, se arrepender. E quando isso, repito, envolve algo que eu posso fazer para reparar, para ajudar, eu preciso fazer.
por difícil que seja, se realmente eu machuquei alguém, eu preciso ter coragem, da mesma maneira que eu tive coragem de falar aquilo para prejudicar, arrependido, eu preciso voltar na mesma pessoa e dizer em claras letras: eu fiz isso, me perdoa. Eu me deixei levar por um sentimento negativo, errado, e fiz isso contra você, né? E às vezes isso é necessário e faz muito bem para a vida, viu? Então chamamos as coisas pelo nome. Agora, outro lado é a fraqueza. Fraqueza pode ser que acontece que eu estou numa situação, num momento, está uma festa, está todo mundo bem, de repente uma pessoa vem com uma conversa muito ridícula em cima de mim, não digo ridícula, até ofensiva, ou da minha família, e eu, naquele momento, puf, perdi a paciência e falei que eu devia e que não devia. Me aconteceu uma vez isso na frente de várias pessoas dentro do salão paroquial. Eu realmente perdi totalmente. Eu cheguei a ter tontura. De tanto discurso que eu escutei me tocou, me machucou por dentro, e eu reagi realmente falando alto, dizendo para essas pessoas que estavam falando uma besteira, que eram doentes, que precisavam procurar um médico, que não se podia pensar daquele jeito, enfim. Realmente foi algo que a gente escapou. Eu não tive, não, nem por isso ficou certo. E no tempo devido, não no mesmo instante, lógico, passou algum dia, eu tive a alegria de poder pedir perdão para essas pessoas, de aproximá-las e pedir perdão pelo que eu falei, pela maneira como falei, pela ira que me tomou. E só aquilo realmente me fez sentir que eu fui realmente arrependido e me ensinou a não repetir aquilo. Nesse caso, eu não tinha um projeto de mudade contra as pessoas. Eu não queria feri-las. Eu explodi, eu perdi o controle. Então, isso foi uma fraqueza que, repito, teve seus erros, o seu erro, teve suas consequências, machuquei pessoas, feri a sensibilidade dele, eu precisava reparar. Mas, vamos dizer assim, né, não era um projeto de maldade. Então, você pode pensar isso em relação a um monte de coisas. Muitas coisas que nós, por exemplo, a pessoa fala: padre, eu quero perdoar aquela pessoa, é tão um ano que estou lutando com isso. Eu rezo para isso, mas não consigo olhar para ela. Aí eu pergunto: mas realmente você quer perdoar essa pessoa? Sim, padre, eu quero, na minha oração já perdoei, já falei com Deus, mas assim, fisicamente, na hora que me encontro, eu não consigo nem olhar. Aí eu falo: não, então fica tranquila. Continua assim, continua rezando, continua se esforçando. Chegará o dia, Deus vai te colocar na situação certa para você olhar nos olhos dessas pessoas, perdoá-la e pedir perdão, porque também que não perdoa precisa ser perdoado, né? E dar aquele abraço que pode terminar um ano de problemas, às vezes dois, às vezes um mês, mas tem esse tipo de coisa, você sabe, são complicadas. E quando a gente pratica aquelas vinganças que eu falei, tipo assim, nunca mais vou falar com você. Quanto mais tempo passa, uma semana, um mês, 10, 2 anos, isso se torna difícil. Se torna difícil. Mas então, eu estava falando da fraqueza, né? A pessoa quer fazer alguma coisa, mas não tem força, né? Ela quer se livrar, por exemplo. A pessoa pode estar lutando para se desapegar. A sua alma, a sua alma já percebeu que ela não precisa ficar apegada a tantas coisas. A pessoa já percebeu, já sentiu a alegria de poder
ajudar os outros, mas tem um processo que precisa acontecer. Tem um coração que precisa ser educado por Deus, pelo Espírito Santo e pela prática, né, do desapegar das coisas e transformar o desapego em amor, que é a forma mais fácil de deixar. Eu estou me livrando de um monte de discos que, da época que era jovem, comprava um monte de discos desse pessoal esquisito que adorava. Queimei tudo. Não! Uma vez um jovem me contou, por que você foi? Dá para quem gosta. Transforma o teu desapego em amor. Joguei fora aquelas que não gostar. Dá para quem gosta. Dá para quem gosta. Né? E a melhor forma, acho, de desapegar é quando eu vou abrir mão de alguma coisa porque a vida de outra pessoa me tocou. Eu senti a paixão que ele está vivendo por aquela falta, por aquela necessidade. E movido por isso, eu consigo, né, ajudar, consigo tirar aquele valor do meu bolso, eu consigo dar aquela coisa que eu tenho em casa, e às vezes até nem precisando muito, né? Então, às vezes a gente é incapaz de partilhar, que não deixa um pecado, mas é fruto da nossa fraqueza. Precisamos crescer, caminhar, perder a paciência. A pessoa que se acostuma, por exemplo, a mentir, tem que tomar cuidado, que não vire uma mentira que faz dele uma pessoa falsa, uma máscara. A pessoa se apresenta o que ela não é. Então, cuidado, cuidado. Mas às vezes a pessoa se acostuma a uma maneira de ser, às vezes a pessoa é nervosa, solta logo uma palavra agressiva e já morde a língua porque arrependeu, mas já saiu. Enfim, fraqueza não é um projeto de maldade. É, infelizmente, parte, né, claro, de algo errado que existe em todos temos bastante orgulho na nossa vida e todos nós sempre somos tentados de acreditar que o nosso eu vale mais que o nós. Né? Então, todos temos nossa fraqueza, todos temos nossa tendência, né, a ser agressivos, todos temos o desejo de vencer por dentro de uma discussão. Então você entra lá de mansinho, depois o assunto vem piorando, no meio do assunto, que era um assunto sobre um argumento, já entra algo pessoal e eu estou perdendo aquela discussão, estou levando chumbo naquela discussão, então eu vou partir pelo lado pessoal, começo a denigrir a pessoa, enfim. Não tinha aquele projeto, foi para o churrasco para realmente ser feliz, e com os amigos, comer uma carninha, e acabou que essa discussão me tirou do sério, né? Então, isso aí é uma grande diferença, projeto de maldade, um pecado, né, que carrega a maldade e um pecado que pode ser fruto da minha fraqueza. Os dois são pecados, né? Mas a raiz é bem diferente, né? Então, essa é uma distinção que eu queria fazer. Outra coisa, segunda afirmação para esclarecer dentro desse tema, tem muitos erros na nossa vida que não são pecados, são erros. O pecado em si é algo, né, que ofende essas coisas fundamentais da lei que Deus nos ensina, que Deus nos revela. Mas na vida eu posso tomar uma decisão errada, que tomei honestamente, como profissional, como pároco, como pai. E às vezes a pessoa, só porque do outro lado deu uma reação negativa, uma reação errada, a pessoa se culpa. E até vem me confessar, eu falo, não, mas isso não é pecado. Perante as opções que você tinha, você fez uma escolha. A profissão te colocou naquela posição de escolher. A missão de pai e de mãe te colocou naquela posição. Dentro da comunidade, na sua pastoral, você que tinha que tomar uma decisão.
você tinha que agir de uma maneira. Agiu achando de fazer o melhor. E tentou fazê-lo da melhor forma. No caso, sem usar, porque às vezes a gente faz coisa certa de maneira errada. Não, nesse caso, coisa certa, algo praticado de maneira certa, na educação, na comunicação boa, mas às vezes dá errado e a pessoa não consegue, fica machucada porque o outro reagiu, se sentiu atingido, injustiçado, mas isso não é pecado. Isso não é pecado, né? Então, erro é erro, né? E pecado é pecado. O pecado realmente é algo errado. Então, não vamos nos levar só pela emoção, porque uma situação se tornou complicada, gerou um conflito, uma situação difícil. Eu vou achar que. Por que eu falo isso? Porque muita gente me fala essas coisas. Eu falo assim, padre, 2 meses que eu não estou comungando porque tive uma discussão com o meu patrão, com o meu chefe, ou com o meu funcionário. Fala, mas qual que foi a discussão? Foi assim, assim, assim. Mas você não fez nada de errado. Isso é uma opção, você fez aquilo que tinha que fazer. Se você não fez ofendendo, magoando, faltando de respeito, gritando, então, fica tranquilo, por que você deixou de comungar? E junto com isso, uma terceira afirmação também, que eu queria fazer, que acontece muitas vezes, é confundir uma vida de pecado, uma situação de pecado, com problemas. Com problemas. É claro que dentro de um problema podem acontecer, mas eu vou fazer um que ninguém vai duvidar. Por exemplo, já me aconteceu de conversar com pessoas que podem ser o pai, a mãe, o irmão, o namorado, a namorada, falando de alguém que está causando muito sofrimento, por exemplo, porque se viciou em drogas ou em bebida, e está causando muitos problemas. E a pessoa fala, quase um ano que não comungo, porque é muita discussão, meu marido bebe, volta em casa, promete que não bebe mais, depois volta, bebe, e a gente, calma, de novo, porque você vai se condenar por isso? Porque você fica um ano sem ir na missa, como já me aconteceu de ouvir, 6 meses, por causa de você está vivendo um problema. Você precisa da força de Deus para viver aquele problema, para viver aquela situação. Então não vamos confundir uma situação difícil, complicada, com pecado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Então, às vezes a pessoa quer carregar o pecado do outro, que o outro às vezes está numa situação de viver um problema. Quer dizer, talvez chegou um momento que ele fez uma opção errada, mas hoje está lá lutando, dependente de um álcool, dependente de uma substância, que o droga está lutando, está sofrendo. Gente, isso é um problema, não é pecado a categoria que define essas situações. Não é pecado. Né? Não é mais um problema. Claro que dentro de uma vida assim pode ter muita coisa errada, mas, entendeu? Nós estamos lidando com um problema. Então, um problema muito maior, muito mais amplo. Então, para isso, a pessoa tem que estar perto de Deus. Não é que eu vou deixar de rezar porque minha vida não está tudo bem na minha vida. Não é que eu vou deixar de rezar porque eu fiz um erro e minha empresa não está indo bem. Ao contrário. Ao contrário, busca Deus, busca a sua luz, a sua sabedoria. Você está vivendo uma situação difícil. Isso não tem nada a ver com pecado, tudo bem. Essa situação pode ter te levado a desanimar um pouco, perder um pouco da sua fé, da confiança em Deus, pensar que Deus está esquecendo de você. Que oportunidade boa. Olha só, você está nesse sentido, volta para Deus, se fecha no seu quarto, entra na sua cama, se cobre com um cobertor, lençol, fica um minutinho naquele silêncio,
naquela solidão, que é aquele momento importante, e poder falar, Pai, me perdoa, meu Senhor, me perdoa, eu estou duvidando do teu amor, só porque passei por esse problema, estou aqui, Pai, para te renovar minha fé, para renovar a minha confiança. Olha que oportunidade temos. Se é duro se afastar de Deus, muito bom é voltar para Ele. E Santo Agostinho chamava, em latim, felix culpa, culpa feliz. Chamava a culpa de feliz porque era por essa culpa que ele voltava para Deus. Que ele voltava para buscar a misericórdia de Deus. Então, a gente tentou dizer alguma coisa, né, sobre pecado, sobre aquilo que dentro de nós pode nos levar a pecar, mas a linha desse assunto não é a nossa lista de pecados, é a misericórdia de Deus. Então, uma situação difícil pode me levar a desanimar, pode me levar que aquele domingo não tem vontade nem de sair para ir na missa. Não, gente, não deixa isso acontecer. É exatamente o momento que você tem que ir. É exatamente o bonito momento que você pode voltar dentro da igreja e falar para assim, Pai, olha que semana besta que eu vivi, só desconfiando de Ti. Mas eu estou aqui na Tua casa, Pai, de novo, porque minha vida sem Ti não é nada. Eu estou aqui na Tua casa, mesmo com essa fé tão pequena que eu vivi e até mesmo deixei de viver. Eu estou aqui para que o Senhor me possa dar sua força e sua misericórdia, gente. Então, quando a gente vive, não dentro de um projeto de maldade, às vezes por causa de nossas fraquezas, que todos somos fracos e todos pecamos, a gente tem que ter aquela prática tão boa de reconhecer aquilo que eu errei, porque é aquilo que me leva de volta para Deus. Você lembra o filho que quis tudo, quis a herança, se afastou, gastou tudo, bebendo, comendo com prostitutas, e enfim se achou, né, junto com os porcos, dividindo comida com os porcos. Aquilo lhe fez perceber como que ele tinha acabado totalmente com a sua dignidade. E diz, puxa vida, eu estou aqui dividindo comida com animais, com porcos. E lá na fazenda do meu pai tem muito operário trabalhando bem, com dignidade, ganhando seu salário. E ele voltou com esse tipo de interesse. Ele foi movido, portanto, aquela situação humilhou e machucou ele. No início, nem foi movido por acreditar no perdão do pai, por nada. Tanto que voltou, pai, eu voltou, te peço perdão, pode me tratar como um dos teus funcionários que não mereço mais ser teu filho. Ah, mas ele não tinha feito o cálculo certo do que existia no coração do pai. Então, isso aí, importante, né? A gente reconhecer nossos erros quando deixamos a maldade entrar em nossa vida, ou mesmo quando a fraqueza nos castiga, nos faz fazer besteiras, que a gente possa sempre voltar, possa reconhecer isso. Então, gente, é isso aí, né? Lembrando essas últimas afirmações, uma coisa é maldade, uma coisa é fraqueza, uma coisa é erro, uma coisa é pecado, né? E uma coisa é uma situação difícil e uma coisa uma situação de pecado. Esses são momentos que podem nos ajudar muito, né? Então, é claro que uma pessoa triste, desanimada, sei lá, perdeu o trabalho, está com um problema em casa, nem vamos falar de saúde, né? Um filho está com problema, marido, outro. Claro que tudo isso nos machuca, mas
Vamos lembrar São Paulo. É quando eu sou fraco que me sinto forte. É quando eu percebo toda a minha pequenez, toda a minha fraqueza, que então eu me sinto forte, sinto a força de Deus na minha vida. E Deus nunca nega, né? Então, essa experiência que mostra a contradição do nosso ser, das nossas escolhas, daquilo que vive dentro de nós, é algo tão forte, é tão profundo, né, na nossa vida, que, por incrível que pareça, essa experiência de pequenez, de contradição, que muitas vezes nos aproxima de Deus, né? Nos aproxima de Deus. E, e tudo isso depende só de uma coisa, da sinceridade. Sinceridade com a gente. Com a gente. Errei. Falei que não devia, falei o que não devia. Prejudiquei alguém, prejudiquei. Foi desonesto. É assim. É se reconhecer verdadeiramente por aquilo que somos, que isso jamais vai assustar Deus. O que assusta Deus é a máscara. Não essa do Covid-19, mas a máscara de quem não se reconhece, de quem se apresenta sempre como perfeito, como aquele que nunca erra, que sabe tudo, que sempre os outros estão errados. Desse Deus tem medo, porque de pessoas tão orgulhosas, tão vaidosas, mesmo espiritualmente, ele não tem acesso ao coração delas. E disso Deus tem medo. Então, não temos que ter medo de pecar, sim, de fazer coisa errada, sim, mas não de reconhecer. Se aconteceu, se na minha vida entrou um projeto de vida errado, nem que foi de uma semana, de um mês, junto com o projeto errado, de maldade, de mentira, e vou me confessar, vou me renovar, vou colocar em Deus para poder renascer. Tá bom? Então era esse o nosso assunto desta noite, a nossa hora já foi. Vou desejar sobre todos vocês a bênção do nosso Pai. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa caminhada a todos, boa vida a todos, uma boa semana.